Reforma tributária, reforma política, reforma da Previdência formam um quadro que pode mudar a feição do nosso país. E isso demonstra se esse é um país que vai ter viabilidade ou não. O país se torna inviável se não fizer a reforma da Previdência. E tem que ser no primeiro ano de governo? É quando ele tem o maior capital político. Senador, o senhor está no primeiro mandato e é o primeiro cargo público que o senhor ocupa também. O que o motivou a sair da vida empresarial, de empresário, para a vida pública? Na verdade, eu sempre tive os olhos muito voltados para a coisa pública, porque durante toda a minha trajetória como empresário, eu sempre me relacionei necessariamente com o poder público e sempre sofri as consequências dos atos do poder público, assim como todos os empresários sofrem, não é? E acho que o momento do Brasil é um momento muito especial, é um momento que nós amadurecemos e que nós pretendemos um país novo, não é? Como eu abandonei totalmente a atividade empresarial, então eu quis ser uma opção de alguém que nunca tinha sido político, de alguém que sempre pagou impostos, de alguém que sempre esteve do outro lado do balcão, não é? E que agora muda de lado para trazer uma visão, uma experiência nova que aqueles que são sempre políticos acabam não tendo. O senhor foi o candidato mais votado do Paraná com quase 3 milhões de votos. O senhor esperava esse resultado? Olha, eu te confesso que não. Quando eu comecei, eu tinha 1% das intenções de voto. E depois que começou o programa do horário do Tribunal Regional Eleitoral, as coisas mudaram do dia para a noite. Aliás, tem uma discussão muito grande mesmo na imprensa e tudo mais, dizendo que o Facebook, que a web e tal, que essas mídias sociais é que realmente definem as campanhas. Eu quero dizer que, pelo menos no meu caso, eu senti na própria pele o que definiu foi o horário da propaganda eleitoral gratuita. A proximidade com o senador Álvaro Dias, que foi candidato à presidência e é do partido do senhor, e até o apoio à candidatura de Jair Bolsonaro já no segundo turno, o senhor acha que fizeram diferença, na sua eleição? Não. Não foi o fato de ser conhecido. Por exemplo, nós tínhamos lá o senador Roberto Requião, que foi senador mais de uma vez, foi governador do Paraná mais de uma vez, foi prefeito de Curitiba, tinha um belo horário de televisão também e não foi em frente. E a população procurava alternativa. Eu acho que a votação que eu tive se deveu, sobretudo, ao meu perfil, ao fato de não ter sido político antes, ao fato de não ter processo, de ter uma vida limpa. E é claro que o apoio do Álvaro foi muito bem-vindo. É claro que o apoio de todas as pessoas que me apoiaram ajudaram muito. Mas eu acho que o que definiu foi o perfil do candidato. O senhor já durante a eleição manifestou apoio a reformas mais liberais, a corte de gastos, privatização, mas o senhor tem uma história que vem desde o pai do senhor, que teve uma proximidade com Luiz Carlos Prestes, foi oposição a Getúlio Vargas. O senhor teve uma atuação na UNE também durante a ditadura militar. Essas ideias mudaram, senador? Como que foi a trajetória política do senhor? Você é muito bem informada. É verdade. Eu, no período de estudante, mas é preciso entender que era outro país, era outro mundo. Nós vivíamos, nós estamos falando de 1968, nós estamos falando da época da ditadura militar, nós estamos falando de um regime duro, não é? Onde eu vivi coisas, por exemplo, eu passei num teste da UI, Associação Universitária Interamericana, e me foi negado o passaporte para sair do país. Eu não pude ir para Harvard, tudo de graça por 2 meses, porque eu participava de movimento estudantil. O meu pai teve lá a participação dele, né? Mas é coisa tão antiga que quando eu nasci ele já estava mudando do estado de São Paulo por conta disso. Então isso não chegou a me influenciar muito, né? As conversas que nós tínhamos em casa, com meu pai, com as pessoas que gostavam de política na época, é claro, quando você é jovem, você é uma esponja, você absorve muitas ideias, né? Mas eu fui mudando essas ideias, eu fui aperfeiçoando essas ideias, eu procurei ler muito, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de filosofia. Eu li Marx, mas eu li Hayek também, eu li pensamentos opostos, não é? E a vida, a prática empresarial me mostrou
uma experiência e uma realidade que quando você é estudante você ainda não teve acesso a ela, não é? Então hoje sim, eu me identifico como um economista liberal, eu me identifico como alguém que vai lutar por um Estado menor, por um Estado enxuto. Acho que a economia é de mercado, tem que ser de mercado, mas o Estado não é de mercado. O Estado não foi feito para entrar no mercado, o Estado foi feito para regular algumas coisas, para pensar em segurança, para pensar em justiça, para pensar em saúde, para pensar numa boa educação, para pensar em assistência social. Mas ele deveria ficar por aí. Ele não deveria se meter a fazer 150 empresas que não faz nenhum sentido de existir mais, né? Que não é mais moderno. E, ao mesmo tempo, você tem a maioria dessas empresas dando déficit. Por exemplo, nós temos uma famosa empresa que foi criada lá em Campinas para fazer o trem-bala que ligaria Campinas até o Rio de Janeiro, não é? Tem centenas de empregados muito bem remunerados. Nunca houve nenhum metro de trilho de trem e nem saiu o trem, não é? Mas os empregos lá continuam. Esse tipo de coisa, esse Estado inchado, esse Estado com privilégio, isso não é mais ético, isso não é mais moderno, isso não é contemporâneo. E, nesse sentido, o Brasil precisa ser totalmente reformulado. O governo já até manifestou que só deve manter Petrobras, Banco do Brasil e Caixa e deve privatizar as demais empresas. Mas e essas empresas que não têm um interesse de mercado? O senhor mesmo citou essa do trem-bala. Será que essas empresas teriam interesse de alguém em comprá-las? Ninguém vai ter interesse nisso. Por óbvio, isso terá que ser fechado, extinto e as pessoas demitidas. Porque essa é a pura realidade. Deixe-me te dizer o seguinte. Nós temos 104 milhões de pessoas na população economicamente ativa, não é? Destes 104 milhões, você tem 13 milhões que estão no setor público. E quando eu me refiro ao setor público, eu quero dizer prefeituras, estados e a União, não é? Para esses 13 milhões, você tem estabilidade, você tem aposentadoria integral, você tem uma série de situações. Por exemplo, pode haver uma crise de mercado, ninguém perde o emprego, não é? Mas você tem os outros 91 milhões que estão na iniciativa privada, que são nesses que você tem 13 milhões de desempregados. São esses que não têm aposentadoria integral. São esses que sofrem toda a oscilação do mercado. E muita dessa oscilação causada por erros cometidos pelos governos. A gente sabe muito bem disso. Então, eu acho que nós temos que ter um Brasil mais igual, um Brasil, não dois Brasis. Um Brasil de quem está nesse lindo prédio que é o Senado e outro Brasil de quem está no chão de fábrica. Aliás, uma das propostas que eu gostaria de fazer no Senado, e que talvez eu faça, é a abolição do tratamento excelência. Eu acho que nós somos representantes dos estados, do povo, e nós deveríamos ser tratados de senhor e de senhora, que é como o povo é tratado, não é? O senhor falou da diferença do setor público e privado e uma das propostas que o senhor defende é igualar a aposentadoria do setor público e privado. Como é que isso se daria? Porque hoje a gente já tem um regime de capitalização para os servidores que entraram depois de 2013. Não temos para o setor privado, né? Só que o setor privado tem um teto. Como é que seria essa unificação na visão do senhor? Olha, é evidente que nessa entrevista nós não vamos poder esgotar o assunto Previdência. Tem livros e livros escritos sobre isso. Ter uma visão do todo, falar realmente em cálculo atuarial, pensar numa transição, tudo isso vai dar muito trabalho, é um estudo muito profundo, não se vai conseguir fazer da noite por dia, existe a questão dos direitos adquiridos,
não é? Que também não se pode desrespeitar. Tem que ter regras de transição e tudo isso vai dar muito trabalho, mas o Brasil precisa fazer uma reforma que, se não resolver todos os problemas de imediato, sinalize para um futuro onde esses problemas não existirão. Não é tarefa simples, não é tarefa simples. Nós vamos ter que fazer muitos estudos, quebrar muito a cabeça, e não é só a questão, porque se eu fosse livre, ou qualquer técnico fosse livre para desenhar essa reforma, independentemente da política, seria muito mais fácil. Mas além de desenhar um modelo, você vai ter que encontrar forças políticas que apoiem essa mudança. Não é? Claro que nós vamos contrariar interesses. Claro que quem está hoje com uma aposentadoria integral de 40 ou 50 mil, quando alguém falar em mexer com essa aposentadoria, ele não vai gostar. E é do ser humano isso, é legítimo. Porque os especialistas em relação à capitalização, um dos problemas que eles apontam, que é o mais grave, seria como financiar as atuais aposentadorias. Realmente, esse é um grande problema. Porque o Estado vai ter que resolver muito rápido, né? Que o governo já está sendo cobrado por essa proposta. Toda a nossa o nosso sistema previdenciário hoje, você paga a aposentadoria que já foi concedida com aquilo que você recebe daqueles que ainda estão na força de trabalho. Na medida que esse regime passar a ser de capitalização, esse recebimento da força de trabalho não pode mais vir para essa previdência, vai ter que ser capitalizado. Como é que o senhor vai abrir essa fosso enorme nisso aí. O governo vai ter que buscar formas alternativas de financiar isso. Não é? Por exemplo, o Paulo Guedes falou em dinheiro de venda de estatal. Pode ser que seja parte disso seja resolvida dessa forma. Outros já deram a ideia de criar um imposto específico sobre isso, numa reforma tributária, de tal forma que a carga total não fosse aumentada, mas que houvesse destinação de parte para financiar a transição da Previdência. São cálculos macroeconômicos complexos e vão ter que ser debatidos, e eu acho que aí entra muito o papel do Senado, o papel da Câmara. Não é? O consenso está mais fácil na idade mínima? Eu acho que sim, na idade mínima vai ser mais fácil, mas ainda aí vai ter muito debate, não é? Ainda aí vai ter muito debate. E vai ter que estudar uma regra de transição também. Nada é fácil quando se fala de Previdência, viu? Sobretudo não será fácil a costura política, mas nós chegamos à hora da verdade, nós vamos ter que fazer essa reforma. Não é viável mais o país continuar achando que isso vai ser empurrado para frente eternamente. O país quebra. E temos projeções, cálculos sérios que mostram que dentro de poucos anos, 8 ou 10 anos, o país se torna inviável se não fizer a reforma da Previdência. E tem que ser no primeiro ano de governo? É quando ele tem o maior capital político. E o mundo inteiro, o mundo empresarial está olhando para isso. Porque isso demonstra se esse é um governo que vai ter viabilidade, se esse é um país que vai ter viabilidade ou não. Dependendo de se mostrar claramente o que vai ser feito com o déficit atual. – 65 anos é uma idade que dá para chegar num acordo na visão do senhor? O senhor é a favor desse número? Olha, tudo que eu te adiantar de número aqui, eu vou só criar oposição às minhas ideias. Eu particularmente acho que esse número é um número razoável. É um número razoável. Agora, para todas as categorias, certamente que não. Nós vamos ter que estudar casos de gente que tem problemas de insalubridade, gente que tem missões especiais, que vão precisar de alguma consideração. É um assunto complexo. Então é muito... Todo mundo tem muita vontade que alguém diga assim, é 65 para todo mundo. Só que a realidade não é assim, né? A realidade é um pouco mais complexa. O senhor falou em criar imposto para financiar aí essa mudança da Previdência, né? Que é uma das ideias estudadas pelo Paulo Guedes. Mas a reforma tributária é uma outra questão e criar imposto é uma coisa que a população está rechaçando cada vez mais. O senhor defende uma redução de 50 impostos para 9. Esses 9 impostos, quais seriam? O que ficaria aí? Olha, de novo, reforma tributária. Reforma tributária, reforma política, reforma da Previdência,
leis mais duras contra a corrupção formam um arcabouço, um quadro que pode mudar a feição do nosso país. Eu vim para o Senado, sobretudo, para pensar nesses assuntos, para trabalhar nesses assuntos. A questão nossa de número de tributos tem inclusive uma reforma aprovada agora, já parcialmente aprovada na Câmara dos Deputados, que o deputado Raul, que até do Paraná, colocou, não é? Tem uma discussão enorme sobre vários tipos de impostos que englobariam outros e assim por diante. Eu prefiro não detalhar isso, porque nós vamos cair num campo também que dificilmente vamos conseguir esgotar o assunto. Eu acho assim, a carga tributária não pode aumentar. O que nós temos que ter em mente é racionalizar isso de tal forma que o recolhimento desses impostos sejam mais fáceis para todos nós e que sejam claros, que a gente saiba o que está pagando. Por exemplo, hoje a maioria do brasileiro não sabe que quando a luz está acesa ele está pagando imposto, que quando ele enche o tanque do carro mais da metade é imposto. Não é? Eu não acredito numa reforma tributária que vai diminuir a quantidade de impostos que nós vamos pagar. Eu acredito numa reforma tributária que vai racionalizar esse pagamento. O senhor acredita numa unificação dos impostos, um nacional, um estadual e um municipal? Isso é uma coisa que eu defendo muito, porque você não vai ter uma federação enquanto não houver autonomia para os municípios, para os estados. Autonomia, que eu quero dizer, de dinheiro. Eu inclusive, sou contra, por exemplo, as nossas emendas. Eu vou dizer uma coisa aqui que muitos senadores, muitos deputados vai já ficar bravo comigo. Mas as nossas emendas impositivas ao orçamento acaba nos levando a uma situação que eu não considero ética. Porque os prefeitos e os estados acabam ficando de pires na mão para pegar a emenda do senador tal, emenda do deputado tal, os prefeitos também ficam de pires na mão. É uma forma de fazer política com o dinheiro público. Eu não pretendo me candidatar à reeleição depois, então eu não tenho essa preocupação de contentar ninguém com emendas. Eu acho que esse dinheiro deveria ir automaticamente para o município ou para o estado, sem interferência de nenhum despachante político. Não há essa necessidade, não é? Essa descentralização de recursos não aumenta a corrupção? Não, eu acho que não. Pelo contrário, eu acho que deve diminuir. Tudo que fica mais claro, que fica mais transparente, fica mais difícil de ter corrupção. Hoje, o passeio do dinheiro que vem para a União, que vai para os estados, que vai para os municípios, é fundo de participação do município, é emenda impositiva, é fundo de participação dos estados, toda essa burocracia acaba fazendo que se criem dificuldades para vender facilidades. E a corrupção aí tem que ser vista não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista político também. Hoje é muito fácil chantagear ou criar currais eleitorais em função de concedo ou não concedo tal coisa que, na verdade, não deveria nenhum político estar concedendo. Deveria ser um direito líquido e certo, não é? Previsto na Constituição. A corrupção sempre poderá existir. Qualquer que seja o regime que você adote, ela poderá existir. Esse é um outro problema. Nós temos que ter leis mais duras contra a corrupção. Nós temos que ter um sistema mais fácil de ser fiscalizado. Nós temos que ter uma população mobilizada para não suportar mais corrupção, né? E eu acho que o Brasil vive essa fase. Mas isso aí, o preço vai ser eterna vigilância. Não tem como... não é isso que define nada, né? Não é a forma como você recolhe os impostos ou distribui o bolo que vai definir se vai ter corrupção ou não. Eu tenho 10 anos de Senado já cobri várias tentativas de reforma tributária e os primeiros a serem contra são exatamente os chefes do Poder Executivo, seja municipal, estadual ou federal. Sim, porque significa perda de poder, não é? Agora, você não consegue fazer isso sem redistribuir também as obrigações. Não é? Se nós queremos uma federação, nós vamos ter que dar maior autonomia financeira aos estados e maiores responsabilidades também. Precisa parar essa história, por exemplo, de todo estado que entra em falência e vir pedir socorro para a União. O senhor já entrou no assunto combate à corrupção? O senhor é defensor das medidas de combate à corrupção apresentadas pelo Ministério Público, que estão na Câmara. Mas hoje o projeto é outro. O senhor acha que tem que retomar o projeto anterior ou a Câmara melhorou o texto? Olha,
Até onde eu vi aquelas 10 medidas contra a corrupção, houve uma inversão total naquilo que se pedia. A coisa foi totalmente desvirtuada. Tem que voltar ao original, tem que voltar atrás. Hoje já falo em 70 medidas, que eu também acho uma loucura. Nunca vamos conseguir aprovar tudo isso de uma vez só. Acho que nós temos que ter prioridades e fazer uma coisa, de novo, mais simples, mais didática e mais acessível e que fique claro de por que se está fazendo aquilo. O que o senhor acha que deve ser feito? Porque a Câmara aprovou, veio para o senador Requião relatou, mas ficou por aí. O senhor acha que deve... E agora ele até não é mais senador. Não. O senhor pegaria esse projeto para relatar? Teria interesse aí de continuar o domínio do Paraná aí sobre a relatoria das medidas de combate à corrupção? Olha, eu adoraria trabalhar nessa área, não é? Mas eu acredito que esse projeto, aquele primeiro, está totalmente comprometido. Eu acho que deve vir coisa nova, eu acho que deve recomeçar e é claro que o tempo vai dizer se eu poderei ser relator de alguma coisa assim ou não, não é? Mas que nós precisamos fazer medidas mais claras e simples contra a corrupção e mais efetivas, não é? Uma delas, por exemplo, essa questão do foro privilegiado já está acabando. Graças a Deus o Senado já aprovou. Na Câmara já está bem adiantado, deve votar agora nos próximos meses. Isso já é uma medida contra a corrupção que eu acho excelente. E se o Congresso decidisse, acabaria com a decisão no Supremo, né? Porque o Supremo também ficou de reanalisar a questão. Claro, uma PEC estabelecendo com clareza na Constituição que a partir da condenação em segunda instância começa a cumprir a pena, seria ótimo. Nós não íamos ficar mais na dependência do humor dos ministros do Supremo, que por 6-5, hora decide uma coisa, né? Mas uma maioria muito frágil, e dali a pouco você tem ministros decidindo isoladamente em sentido contrário do que a maioria decidiu. A nossa justiça, a nossa reforma do judiciário é outra coisa que eu tenho conversado, já conversei com alguns ministros do Supremo, e até já me coloquei à disposição, já conversei até com o próprio Sérgio Moro também sobre isso. É preciso que a nossa justiça seja mais rápida. A nossa justiça é muito lenta. E uma justiça muito lenta é uma injustiça, não funciona. Pelo fato de o senhor ser de Curitiba, o senhor será um entusiasta dos projetos do Ministério da Justiça enviados por Sérgio Moro, pelo ministro? Eu admiro muitíssimo o Sérgio Moro. Eu acho que ele deu uma contribuição ao país assim magnífica. Mas não quer dizer que eu serei fã incondicional dele em tudo que ele mandar para cá, não. Eu me reservo o direito de discordar também dele. Isso vai depender do que ele mandar. Agora, por que a sua escolha de atuar mais na área da economia e nessa área de combate à corrupção, sendo que o senhor tem uma experiência pregressa aí na área da educação e tecnologia? Então, veja, eu trabalhei a minha vida toda como educador. Eu realmente tenho bastante experiência na área educacional. Mas eu acho que a questão educacional é muito mais uma questão administrativa do que uma questão legislativa. Pouca coisa vai alterar na educação as leis aprovadas aqui no Senado ou na Câmara dos Deputados. Primeiro, a educação básica não está na mão da União, está na mão dos estados e dos municípios. Não é? Então, nós podemos fazer legislação? Podemos fazer legislação. Mas a coisa vai ser resolvida lá, na sala de aula. O que nós precisamos é ter mais autonomia para os diretores da escola de educação básica e ter mais regulamentação, mas que tem que sair do próprio Ministério, para as universidades federais. E maior liberdade de ação para as universidades privadas com fiscalização, não é? Com fiscalização, com agência reguladora. Mas não é uma questão de ficar fazendo lei aqui que vai mudar a realidade da educação brasileira, não. Senador, eu agradeço a sua participação no programa Salão Nobre e espero o senhor aí nos próximos 8 anos de mandato. Muito obrigado e espero voltar.